É crescente o número de mulheres nas universidades, mas ainda somos minoria na área científica. De acordo com dados da Unesco, agência da Organização das Nações Unidas, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores no mundo. E ainda de acordo com a agência, essa porcentagem tem diversos fatores, como difícil acesso a investimentos, redes de estudos, questão racial, classe e gênero. No programa de hoje, vamos conhecer os desafios e conquistas de meninas e mulheres cientistas. Afinal, lugar de mulher é também na ciência. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres. Neste mês de fevereiro é celebrado o Dia de Mulheres e Meninas na Ciência. A comemoração instituída pela Unesco é uma oportunidade para refletirmos sobre o número ainda pequeno de mulheres cientistas no mundo. E para falar sobre a representatividade feminina na ciência, nós convidamos a vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, a orientadora do Education USA, Cristina Borges, a estudante e astronauta análoga Maria Larissa Pereira Paiva, ou a Laritrix, e a divulgadora científica Nédia Oliveira. Sejam bem-vindas, meninas. E eu já começo falando aqui para a professora, que eu sei do seu trabalho na universidade, lutando pela representatividade feminina. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa sua luta. Bem, tudo começou, eu sou engenheira química, e nas engenharias, tipicamente, já na graduação, nós só temos 30% de mulheres na média. E à medida que nós caminhamos para cargos de maior hierarquia, de liderança e de poder, a gente acaba tendo menos mulheres ainda. Então, se você for olhar CEOs de grandes empresas, eu arriscaria, sem ter o número certo, que elas são menos de 10%. Então, eu fui me dar conta disso, obviamente, já na minha graduação, mas isso caiu do meu colo, digamos assim, como uma militância, quando eu assumi a direção do Centro de Tecnologia, que dentro da UFC é a unidade acadêmica que congrega 11 cursos de engenharia. Então, ela tem mais de 60 anos e eu fui a primeira vice-diretora. Então, as minhas colegas professoras, que também só são 30%, olhavam para mim e diziam, como é possível, né? Então, de fato, não era para isso acontecer. E aí a gente foi atrás das causas, né? E eu vejo que não só a engenharia, mas as profissões ditas profissões científicas, a gente tem uma sigla em inglês, né, o STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, no mundo inteiro, e o Brasil não é muito diferente, as meninas são minoria já no nível de ensino superior. E há estudos que mostram que isso remonta lá do ensino fundamental. Da criação da menina, não é por isso que o dia é das meninas e das mulheres na ciência, porque a gente tem realmente essa relação equivocada entre gênero e profissão que vai desde a mais tenra infância. Não existe nenhum projeto assim que se incentive essas meninas desde cedo a se interessarem por ciência? Existem várias iniciativas. O próprio CNPq lança periodicamente editais que estimulam o pessoal da universidade a ter projetos com o ensino médio e com o ensino fundamental. Então, a gente, vez por outra, está recebendo lá no campus essas estudantes, né, para terem essa experiência do que é o dia a dia de uma profissão, de uma carreira científica. Quando você encontra assim, uma astronauta, né? Pois dá um orgulho assim, na verdade. Gente. E aí, Larissa, como foi? Como é que você descobriu a astronomia? É ótima palavra. Eu considero mesmo uma descoberta, porque foi como eu me senti, assim, quando eu tive acesso à internet pela primeira vez, com os 12 anos de idade, quando eu percebi que existia uma área capaz de estudar aquilo que eu amava observar, né? Eu venho do interior daqui do Ceará, interior bem simples mesmo, interior do interior que a gente fala, que chama Pires Ferreira, e lá onde eu moro chama Marruais, então é bem pequenininho mesmo.
Mas pelo menos o céu é muito limpo. Então eu conseguia ver, inclusive, a Via Láctea, que Ned explica bastante também no perfil dela. Eu conheço o céu do interior, é maravilhoso, realmente. Então, daí para quem não sabe, é aquela mancha branca que a gente vê às vezes no céu quando não tem poluição luminosa praticamente nenhuma. É um pouco da nossa galáxia, né, que nós estamos vendo ali, isso é incrível. E eu sempre fui curiosa em relação àquilo que eu tinha acesso, ou seja, a natureza, né, zona rural e tudo. Então, desde pequena que eu pergunto, mas em uma noite em específico eu brincando com meu primo na beira da estrada, assim, de repente eu ousei questionar, né, uma coisa que talvez por sermos mulheres isso tenha sido afastado de nós, esse poder de ousar, né, de comentar, de perguntar. Mulheres, eu era considerada uma aluna metida, intrometida nas coisas, porque eu perguntava, eu não tinha esse medo, sabe? Não tinha esse filtro que minhas colegas, infelizmente, aprenderam, porque alguém impôs. Então, nesse dia em específico, eu decidi externalizar a minha dúvida, minha suposição, que foi eu olhando assim para as estrelas, eu tinha 8 anos de idade. Na minha inocência, eu pensei, poxa, a gente tem nome, bicho tem nome, até planta o pessoal dá nome. Será que as estrelas também têm nome? E aí eu fiquei, como a gente fala, né, matutando assim e não consegui entender por mim mesma. Daí eu corri para minha avó, aqui a gente traz também um exemplo feminino. E a vovó Mundinha ficava sentada na área da casa dela, assim, balançando ali, olhando o movimento, mesmo que não tivesse movimento. E ela achou estranho, assim, eu perguntando, o que essa menina quer saber de estrelas? Porque é bem raro e inacessível, vocês me entendem muito nessa questão. No interior, né? Pois é. Daí vovó nunca nem tinha estudado, nem nada, mas ela olhou assim para mim, minha filha, não vou saber todas, mas aquelas ali são as Três Marias. E aquilo deu uma virada de chave muito grande. Tem um até tatuado, depois a gente faz um take aqui da constelação de Órion e aqui as Três Marias. Porque aquilo mudou minha vida, porque eu percebi que eu podia supor as coisas e tá bom, Maria, Maria, Maria. Só que, claro, a professora sabe bastante no mundo aí da pesquisa, a gente só substitui as perguntas, né? Então eu falei, beleza, vovó, Maria, 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 qual é o nome daquela? É João, é José? E falei todos os nomes que eu conhecia. Larissa, se me permite, você tocou num ponto fundamental, que é, não se espera das meninas que elas tenham certas atitudes ou certas perguntas, esse espírito investigativo. Uma vez uma colega, a professora Helena Serra Azul, estava dizendo isso, que na Idade Média, as mulheres que ousavam querer dominar a natureza ou entender os seus segredos, eram as bruxas. Exatamente. Eram consideradas bruxas. Né? Exatamente. E sempre começa dessa inquietação de querer saber, de querer, né, entender por quê, né? A ciência é muito isso também. É verdade. Assim, as meninas, a gente observa que são vozes silenciadas, né? Assim, muitas vezes, é difícil, às vezes, até a própria família também entender e acolher. Então, Larissa, assim, ainda bem que a sua avó teve essa sensibilidade, assim, ela não sabia, mas ela transmitiu para você o pouco que ela sabia. E é sempre uma história que começa dentro da família. Então, por exemplo, eu que trabalho com pessoas que estão interessadas em estudar em universidade nos Estados Unidos, esse protagonismo é uma característica que a gente vê muito nessas meninas. Então, são meninas que se dedicam à ciência, que gostam de ciência, e elas sabem que elas têm que trabalhar bem mais. Elas sabem que elas têm que ir além, porque o processo para você estudar na universidade americana, ele é extremamente competitivo. Mas não basta você ser mulher, você tem que ir sempre além. Né? Então, às vezes os meninos sempre provando algo a mais. Algo a mais. Mesmo que você tenha feito um estudo, tenha falado sobre esse estudo, vou perguntar para o fulano para ver se isso é verdade. Infelizmente, ainda continua com isso. É uma luta um pouco dobrada, né? E uma das coisas que eu observo é que a resiliência, a persistência dessas meninas em insistir é fundamental. Então, quando a gente encontra alguém assim, a gente não tem que dizer assim, olha, não, deixa para lá, faça uma outra coisa. Não, a gente tem que realmente estimular. Vamos lá, vamos juntas pensar numa outra alternativa. Vai dar certo e vamos em frente. E ainda tem aquela questão que é comprovado cientificamente que a partir dos 5 anos de idade, todas as crianças têm uma queda na criatividade e
consequentemente, na curiosidade também, né? Tem várias pesquisas que comprovam isso e é muito triste, aconteceu comigo. Eu perguntei lá para a vovó, ok, mas com o tempo foi passando, eu fui esquecendo. Eu tentei, sabe, encontrar mais informações, perguntei até para os meus professores, mas infelizmente ninguém ali que eu tinha acesso sabia. Esse incentivo foi dentro da sua escola também? Não recebeu nenhum incentivo na escola? Não, infelizmente. Tem a questão das Olimpíadas Científicas que eu posso comentar já, mas veio só no ensino médio. Todas essas e as outras que eu tenho foi depois do ensino médio. No ensino fundamental não tinha realmente esse acesso. Daí eu só fui descobrir mesmo a astronomia, como eu falei para vocês, quando eu pude pesquisar, abriu uma locadora, Lan House, né, que tinha muito na época, e aí eu fui para jogar videogame com os meus primos, mas chegando lá, disseram que tinha um computador, e o que eu quiser saber ia me dar a resposta. Aí foi através da internet que você descobriu a astronomia. Aí eu pesquisei Três Marias, e aí eu descobri primeiro que Três Marias não tem nada a ver com Maria, né, o nome das três é Mintak, Aunitak e Aunilan. E aí elas são só 3 estrelas de uma constelação muito maior, que chama constelação de Órion. E aí fui ver que tinha mitologia, que era uma área super ampla, que ia desde de matemática até filosofia, né, que é uma área que nos ajuda a entender o nosso lugar no universo como seres humanos. E por isso que é importante a exploração espacial, né? A questão que a NED até comenta bastante de investir no setor espacial, de explorar o espaço, até para entender também, né? E fazer as nossas experiências em solos, em ambientes adequados. Mas aí eu comecei a ver essa área e descobri as Olimpíadas Científicas através de uma plataforma que chama Medalhei. E aí comecei a fazer aulas por lá, virei bolsista, hoje eu sou embaixadora e eu consigo distribuir bolsas para os alunos lá do Pires Ferreira, né, que é a atual geração do ensino fundamental. Todos fazem a Olimpíada Científica hoje em dia, que é tipo essa prova aqui da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica, que vai desde o nível 1, que é lá para os pequenos. Então é muito legal a gente... Sabe, tem como lançar foguete de garrafa PET também, que foi uma experiência muito boa que eu tive no ensino médio. Essa medalha daqui, a Mobfog. E aí tudo isso acaba incentivando, né, na verdade, impactando no nosso futuro, sem a gente saber, porque hoje em dia você consegue entrar em faculdades até mesmo no Brasil, através das Olimpíadas Científicas, e nos Estados Unidos ou lá fora, né, sempre foi considerado, não sei se sempre, mas atualmente eles consideram, né? Sim, todas as ações que os alunos fazem, né, assim, falando um pouco desse processo para entrar na Universidade dos Estados Unidos, ele é bem diferente do Brasil. Aqui nós temos ou o vestibular, ou então o Enem, ou uma combinação dessas duas notas, dependendo do curso que você queira, para você entrar numa universidade, né? E nos Estados Unidos não, é uma candidatura pessoal. Você vai se apresentar, então é o currículo escolar do aluno, as atividades extracurriculares que ele faz além do que ele está na escola, né? Os interesses pessoais do aluno. E quando é um aluno internacional, também entra a questão linguística, você sabe falar inglês, em que nível. E é uma grande apresentação. Então, assim, tudo que a Larissa estava falando, por exemplo, todas essas atividades são olhadas pelas universidades dos Estados Unidos com bons olhos, porque eles acreditam que o aluno não é só aquele que está dentro da sala de aula, é o que ele faz a mais. Tanto na questão acadêmica, de Olimpíadas, que também são importantes, mas também na questão humana. O que ele faz em contribuição à sociedade, né? O que ele faz... E aí algumas pessoas colocam, é o voluntariado. Não é só isso, é o que você tem a mais de interesse mesmo. Às vezes até um sonho da pessoa acaba entrando naquele currículo. Exatamente. E não apenas o currículo escolar em si, mas a parte humana, né? Ela diz o que ela quer fazer, o que ela pretende fazer, exatamente. Mais ou menos isso? E a motiva. Que pode contribuir, né? de uma certa forma para o mundo, né? É uma grande reflexão, assim, a jornada de uma candidatura, eu chamo de jornada mesmo, porque ela envolve várias fases. O aluno tem que procurar a universidade, refletir sobre o que ele quer encontrar naquela instituição, qual é a experiência educacional que ele quer ter. Recentemente eu conversei com uma das minhas ex-mentorandas, que está agora na Universidade de Amherst, e ela foi para o que ela chama de uma Liberal Arts College, que é um tipo de universidade, um tipo de educação, em que ela podia experimentar de tudo, né? De todos os tipos de matéria e tudo. E aí eu perguntei, você já decidiu o que você quer fazer? Eu disse, já, Cristina, eu vou fazer a minha formação em francês.
na língua francesa, e uma outra parte é um pouco de ciência política com direito, porque é um pouquinho diferente lá. E ela está muito feliz, e ela saiu daqui, ela tinha passado para a universidade, para a faculdade de Direito na USP, e aí saiu para ter essa experiência lá. E ela disse, Cristina, são 10 pessoas em sala de aula. Se você não tiver lido o texto, o professor vai saber, porque você tem que contribuir. E aí ela disse que esse tipo de educação para ela era a experiência que ela queria, porque ela gosta muito de estudar. Outra coisa que ela teve a oportunidade de estudar lá foi grego. Então ela continua aprendendo grego. Não vai fazer parte da formação final dela, mas era uma experiência que ela queria ter tido. E é fácil chegar nessas escolas, você está nos Estados Unidos? Não responde agora não. Tá bom. Eu queria saber no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre a representatividade feminina na ciência. E você vai conhecer agora a Letícia Vieira. Ela é natural da região do Cariri, aqui no Ceará, mas ganhou uma bolsa completa e está estudando engenharia e astronomia na Smith College, nos Estados Unidos. A Letícia é pesquisadora, engajada em projetos de divulgação científica, além de lutar por mais diversidade nas ciências exatas. Ela está no lugar de fala. Olá, eu sou Letícia Vieira, sou da região do Cariri, no interior do Ceará, e atualmente estudo em Smith College, Massachusetts, nos Estados Unidos. Aqui eu curso engenharia e astronomia com bolsa completa. Sempre estudei em escola pública, cresci na zona rural, que me fez ter um interesse muito grande por os fenômenos naturais, me fez ser muito curiosa e estar sempre fazendo várias perguntas. E ainda que eu tivesse esse interesse genuíno por entender o mundo ao meu redor, eu tive certa dificuldade para conseguir me ver nesse local de alguém que podia ser engenheira ou cientista, principalmente porque a gente ainda cresce com esse estereótipo de que para fazer ciência e engenharia você precisa ser um homem branco. E isso fez com que fosse toda uma jornada para eu conseguir me ver nesse local de produtora de conhecimento. E é por isso que eu luto hoje para que cada vez mais meninas se sintam confortáveis em adentrar essas áreas, em se tornar matemáticas, engenheiras, cientistas. Primeiramente porque são áreas que são extremamente importantes para o nosso futuro e a gente não pode deixar o nosso futuro nas mãos de pessoas que não têm as nossas vivências. E segundo, porque as nossas ideias importam. Então, a gente, enquanto sociedade, não pode limitar quem faz conhecimento, quem produz conhecimento, porque isso é limitar o conhecimento que é produzido em si. Então, toda a sociedade se beneficia de ter uma ciência e tecnologia mais diversa, porque significa que pessoas que vêm de locais diferentes, que têm experiências de vida diferentes, vão olhar para o mesmo problema com perspectivas, com ângulos diferentes, o que faz com que a solução final seja mais diversa e abrace mais essas diferentes perspectivas, essas diferentes maneiras de existir no mundo. Então, a gente precisa ensinar para as crianças, principalmente para as meninas, que matemática não é chato, que você não deve odiar a sua aula de física do ensino médio, porque são esses conteúdos que vão te dar a base para você pensar criticamente, fazer perguntas sobre o mundo ao seu redor e ter essa vontade de desenvolver soluções. Então, cada vez mais incentivar as meninas, mostrar que elas são capazes, porque várias outras mulheres já estiveram nessas áreas. Muitos do que a gente utiliza hoje como tecnologia, como conhecimento científico, foi desenvolvido por mulheres, por pessoas de diferentes etnias, em diferentes países, porque uma das coisas mais belas da humanidade é essa capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas. E isso é independente de qualquer característica. Então, que as meninas cada vez mais se sintam pertencentes e responsáveis pelo futuro da ciência e da tecnologia. É isso, Letícia, que fala potente, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E assim, as políticas públicas são muito importantes aí nessa inclusão. Com certeza.
porque eu gosto muito daquela figura de 3 pessoas de diferentes estaturas precisam ver através de um muro o que há do outro lado do muro. É porque não somos iguais, é a equidade. Exatamente. Né? Então, você vai dar o banquinho mais alto para quem é mais baixinho, para que todo mundo fique nas mesmas igualdades de condições. E as políticas públicas, eu acho que elas são muito importantes também nessa questão do letramento, ou seja, de desconstruir os nossos, vou usar a palavra preconceitos, mas os nossos vieses, talvez seja, que estão muito arraigados dentro de nós. Então, essa questão de o que é coisa de menina, o que é coisa de menino, você não se ver naquele lugar e, por isso, já a partida você se exclui dele, né? E a formação de professores em nível, na educação básica, eu acho que ela é essencial, porque é um pouco o que a Letícia colocou. O professor de português, muitas vezes, ele próprio já teve uma experiência traumática com matemática e ele passa isso para os alunos. Então, matemática é chato, é aquilo que vai te impedir de passar no vestibular. Então, não ensinam algo como parte do contexto da vida e do que acontece na sociedade. Sabe o que é pior que isso? Pior que o professor é os próprios alunos se organizarem por já ter uma mentalidade. Matemática é de menino, português é de menina, a gente competia, o grupo de meninas versus o grupo de meninos. Já existe isso na tua escola? Eu lembro que a gente tinha esse tipo de competição, tipo, os meninos se dedicavam super na matemática, porque eles já tinham na cabeça que eles eram melhores, e a gente ficou com português, e a gente competia quem tirava notas maiores nessas áreas. Só para complementar o que você falou. Olha só. Mas tem uma história muito interessante, uma pesquisadora chamada Ada Lovelace. Ela viveu no século XVIII para XIX, se eu não me engano, e trabalhava com homens. Hoje a ela é atribuído o primeiro algoritmo computacional. Né? E é engraçado que muito recentemente que o crédito foi dado a ela, porque até bem pouco tempo as pessoas achavam que uma mulher não era capaz de produzir uma peça matemática, não era capaz de dominar a matemática ao ponto de construir um algoritmo. Inclusive, sobre isso, a gente teve recentemente, teve nos cinemas, foi muito famoso, um filme que são as mulheres que trabalhavam, negras, que trabalhavam na NASA e que eram chamadas de matemáticas, porque elas que faziam os cálculos. Aquele filme, ele fala realmente a realidade que aconteceu. Elas não tinham banheiro no prédio ali, elas tinham que sair, entendeu? Para poder, mas se não fosse elas, o programa Apollo não teria pisado Armstrong na Lua a primeira vez que pisou, sendo que tem gente que não acredita e não pisou uma vez só, tá? Já falando. E elas tiveram que transpor várias barreiras, além de ser mulheres, eram mulheres pretas. Exatamente. Questão racial também. Nos Estados Unidos, que racismo é uma coisa absurda. Teve que ter literalmente uma briga, teve um homem que defendeu as mulheres. Não, elas têm que ter banheiro aqui, porque sem elas não tem missão Apollo. Como é que são essas lutas na universidade? Bem, na universidade, a primeira coisa é, de fato, desconstruir o que a gente falou aqui do que é a coisa do homem, do que é a coisa da mulher. No momento em que as mulheres chegam em posições de poder, de decisão, elas trazem para essa posição um olhar totalmente diferente. Vou dizer uma coisa muito engraçada, talvez. Se os homens menstruassem e cuidassem dos seus filhos, as fraldas higiênicas e os absorventes higiênicos teriam sido inventados há muito mais tempo. Não é? Seria então, mais barato também. Provavelmente. Então, quando a gente está numa posição... É normal que você dê a sua gestão, digamos assim, o viés daquilo que você viveu. Então, enquanto a gente tiver predominantemente mais homens, as políticas, em geral, serão voltadas prioritariamente, tendo por modelos os homens. Os primeiros corações, transplante de órgãos artificiais, eles tinham por modelo a caixa torácica masculina. Muito teste clínico, embora fisiologicamente homens e mulheres não sejam tão diferentes, mas a maioria dos testes clínicos de medicamentos são conduzidos com populações masculinas. Muito recentemente, isso está no radar já, digamos, da pesquisa clínica, mas por muito tempo o padrão, digamos assim, era um padrão masculino por que quer que seja, né? Então, com isso, eu acho que as políticas têm que, como eu falei antes, no letramento, você começam a cair as fichas.
Vou dar só um exemplo simples. Quando a gente organiza um congresso científico, por exemplo, vamos compor quem são os pesquisadores que vão dar as palestras magnas. Eu já participei disso assim, várias vezes ao longo dos 30 anos de carreira. E é impressionante que, se você não se vigiar, os nomes que vêm são nomes de homens, brancos, se for internacional, do hemisfério norte. Você tem que fazer realmente um esforço e se vigiar para incluir também populações que estão historicamente invisibilizadas. De acordo com pesquisa também, as bolsas de pesquisa também, as mulheres são minorias, né? Sim, principalmente aquelas que têm a ver com mérito, né? Muito recentemente houve uma polêmica, né, porque foi para a mídia um parecer de um pedido de bolsa de produtividade de pesquisa, que é um tipo de bolsa que distingue pesquisadores que atingiram um certo status na sua carreira científica. E esse parecer era de uma postulante mulher e dizia assim: nós reconhecemos que nos últimos anos, por você ter tido filhos, a sua produção diminuiu, mas vai já melhorar. Isso causou, assim, uma comoção geral, porque a velha questão da equidade. É claro que uma mulher, quando tem filhos, durante algum tempo, nada mais importa, é ela e a cria, digamos assim. Mas isso não significa que a médio e longo prazo ela vá produzir menos ou pior do que o seu colega homem. Apesar de que muitas mulheres, elas abandonam mesmo, né, a pesquisa, até porque o marido necessita seguir com a carreira para ela apoiar o marido. Tem todas essas questões também. Tem todas essas questões, mas aí, políticas afirmativas, né? O próprio CNPq já estabeleceu que todas as áreas do conhecimento, ao analisarem nesse tipo de bolsa o pedido de uma postulante mulher, quando eles olham a janela temporal de avaliação, normalmente como é que eles fazem? Olham os últimos 5 anos e veem quantos artigos ela produziu, quantas palestras ela deu, quantos alunos ela orientou. Se nesses 5 anos houve o nascimento de uma criança, então essa janela vai se espichar mais 2 anos. É botar o cavaletezinho maior, né, para que a pessoa baixinha possa olhar do outro lado. Então, é um exemplo... Mas não se pensa nisso, né? Por exemplo, acho que, eu não sei que ano foi, teve um caso de uma... não sei se deputada, que pensaram em um local para amamentar, para colocar a criança a partir daquilo ali, porque ela percebeu que não tinha aquele espaço. Quer dizer, a mulher, os espaços não são pensados, os espaços de poder não são pensados para nós mulheres, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ser revista. Vai sendo construído. Apesar que, eu não sei se vocês também perceberam isso, mas eu vejo que a cada dia isso meio que tem dado uma melhorada, assim. Inclusive, tem uma amiga, a Gabriela Bailas, Bibi Bailas, ela foi discursar lá na ONU e ela tem um bebezinho. Ela discursou com o bebezinho dela no colo, entendeu? Então, são coisas que ainda está engatinhando, mas que a gente já começa a ver uma mudança. A gente precisa dessas pioneiras, né? Como a Lari. Vocês falando aqui, eu pensando, por mim isso aí não devia nem ser assunto ainda, sabe? Exato, gente. Mas exatamente isso. Eu também tenho uma colega da minha área que andava com canguru e com o menino. Isso. Ainda bem que a criança era quietinha. Ela entrava dentro das salas de palestra com o menino lá, o menino fazia... ela dava o peito. E por aí ia, né? Então ela começou a chamar a atenção de que quem organiza congressos tem que se preocupar em ter um lugarzinho de criança, um fraldário, essa estrutura. E é coisa simples, né? Coisa simples de resolver, que talvez só um estalo mesmo. É que nem você falou, a mesma questão, se fosse os homens, aí era outra história. Mas é aquilo que eu falei, é essa estrutura machista que nós temos, que a gente necessita, com urgência, desconstruir, né? Que as pessoas, elas entendem errado, acham que é uma briga contra o homem, não é isso. Não. Né? Então, assim, não é isso, é conseguir realmente o nosso espaço dentro. Por isso que é direito, né? Necessita a diversidade do olhar, né? Então, assim, outras versões, ou seja, você vê, cada uma das coisas que nós falamos aqui são relativamente simples de se implementar. Exato. Basta uma pessoa pensar um pouquinho a mais, ver, olha, o que está faltando aqui, e não a partir do que eu estou sentindo, mas a partir do que o outro pode vir a contribuir. E por isso que eu normalmente acho que quando você pensa no, assim, tanto na academia, como na escola, como em qualquer outro evento, você tem que ter uma pluralidade de pensamento. É que tem a questão também da empatia, né?
que infelizmente cada vez mais nesse mundo louco que a gente vive, a gente vê cada dia mais ódio e menos empatia. Sim. Por isso que eles não acabam vendo que, pô, tem uma mãe ali, a gente precisa arrumar um espaço para o bebê dela, para trocar fralda, para amamentar. Sim. E fechar os olhos não adianta. Não. Com certeza. Agora, vendo esses papéis aqui, me lembra como é importante também o incentivo, né? Sim. No caso aqui de onde a Lari é, no interior, que é de Pires Ferreira. Pires Ferreira tem um incentivo muito importante para as meninas nessa área. Sim, eu venho de escola pública, né? E daí quando eu comecei esse sonho de fazer o curso de astronauta análogo, que tinha só em Brasília, normalmente meninos participando, e eu vi divulgadoras científicas como a NED participando e tal, e eu falei, eu preciso fazer isso também. Igual caçar asteroide, eu vi o pessoal e eu queria muito, só que eu não tinha computador. Foi a Secretaria de Educação daqui do Ceará que me ajudou a conquistar o meu primeiro notebook. Isso eu já estava no ensino médio. Então, a prefeitura também me ajudou a conseguir as passagens para ir, porque eu consegui a bolsa no curso de astronauta, me formei. E eu acho que é onde a gente cabe falar também da importância de mostrar que é possível, né? Eu sou divulgadora científica hoje, apesar de não me dedicar única e exclusivamente a isso, que nem a NED, e você vê que, poxa, eu também consigo, sabe? Por mais que, sei lá, ela seja muito mais velha que eu, ou ela tenha formações que eu não tive, ela tem incentivos que eu não tive, é um incentivo de alguma forma, né? Ainda um incentivo pequeno, porque, que nem a gente está falando, a gente precisa de realmente medidas públicas de mais impacto financeiro também, para quem vem do interior e quer fazer ciência e sofre essas dificuldades, é muito difícil, né? Como a gente estava comentando. Tem que vestir, tem que comer, tem que ir para dar palestra, tem que estudar, precisa ter material para estudar. E todas essas questões que a gente tenta lutar aí todo dia para resolver, nem que seja através de um vídeo nas redes sociais, divulgando as oportunidades, divulgando o próprio conhecimento, como se fosse uma aula ali na internet, que é o que é muito acessado hoje. Então, a gente tenta chegar até as pessoas dessa forma. E eu admiro muito, muito, muito de verdade todas as minhas parceiras que começaram antes de mim e todas as que virão depois e que se inspiram em mim de alguma forma também. E o Ceará é referência, né, em educação. É tão bonito de ver essas meninas. É inspirador. Isso, você falou que são menções. Por exemplo, aqui é uma moção de aplausos do meu município. São tipo incentivos, né? Uhum. Título de moção de aplausos. A ilustríssima senhorita, nesse dia eu me senti importante. A Maria Larissa Pereira Paiva, pela relevante contribuição à ciência durante a participação em programa da NASA, que é o Caça Asteroides, né, que a NASA é parceira, e pela relevante contribuição socioeducativa no município de Pires Ferreira. Essa aqui é da Alesse, que é a Assembleia Legislativa do Ceará. E aqui é por ter sido a primeira cearense a completar o curso de astronauta análogo e foi assinado lá. E esse foi de surpresa, assim, chegou lá, um deputado mandou, eu achei muito legal. E essa aqui é de uma cidade em São Paulo, morei em São Paulo ano passado, explorando algumas oportunidades, se chama Mirassol. Lá eu palestrei para algumas crianças de lá sobre Olimpíadas Científicas e eles ficaram encantados, assim, depois me ligaram. Já aconteceu outras vezes também, para dizer que as crianças agora querem fazer Olimpíada e estão empolgadas, querem lançar foguete, essas coisas. Mexe muito comigo, sabe? Porque eu queria ter tido isso quando eu era criança, mas é aquilo. Os olhos brilham quando você fala, gente, eu fico emocionada só de ver. Você nasceu para curar a dor que você sente. E meio que isso me move, sabe? Porque a dor que eu senti, eu quero curar hoje. E é muito bom ver que aos pouquinhos eu estou começando aí. Que nem vocês, se vocês pensarem, a gente está tentando aí, todas nós estamos lutando para ocupar um espaço que quase nos foi impedido e que a gente não acha que tem que lutar tanto assim, sabe? Eu não queria ter, eu não gosto de romantizar esse sofrimento. Para mim, não precisava ter passado por tanta coisa ruim para chegar onde eu cheguei. E eu sei que vou passar por muita coisa ruim de novo, porque eu sou mulher, eu sou do interior. E imagina pessoas que ainda eu reconheço que eu tenho privilégios que muitas não têm. Imagina quem não teve uma vovó mundial na vida. Ou quem, como a Letícia, vem de zona rural também, mas tem a questão de cor, que ela sofreu muito, questão de racismo. Então, assim, acho que quanto mais unida, por isso que esse diálogo é tão importante, né? Quanto mais unida, mais longe a gente vai. Eu sou muito grata pelo espaço, inclusive. Não, esse espaço é nosso mesmo e o objetivo dele é exatamente esse.
discutir as nossas questões, as nossas urgências, e que é muito necessário, né? A gente vai continuar com essa conversa, mas no próximo bloco voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres e no programa de hoje estamos falando sobre representatividade feminina na ciência. E já vamos iniciar este bloco pedindo para que a professora Diana falar um pouco sobre a Sociedade Internacional de Adsorção, que ela faz parte. A entidade, ela reúne pesquisadores de diversas nacionalidades de áreas como engenharia, física e química. Eu gostaria de saber, são quantas membros efetivas dessa sociedade, hein, professora? Bem, primeiro dizer para o público em geral que as sociedades científicas, existem várias, a gente está mais acostumado com as de medicina, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, mas essa sociedade é uma sociedade internacional em uma área do conhecimento chamada adsorção com D, de Diana. Agora explica para a gente o que é adsorção. Então, a adsorção, a maneira mais simples de entender é o que acontece nos filtros de carvão que você tem muitas vezes ligados na torneira de casa, né, para que a água saia potável. Ali dentro tem um material, que é o carbono ativado, muita gente chama de carvão. Então, ele faz a água que vem da estação de tratamento, a água fornecida pela CAGES, passar por ali e aquele material que está ali vai remover as impurezas orgânicas e particularmente o cloro residual que ainda sobra do tratamento de água, de modo que você pode beber diretamente quando passa por aquele filtro, a água está potável, porque eu tenho um material ali que tem milhares de metros quadrados em 1 grama, é até difícil a gente imaginar um apartamento em 1 grama de material, mas é por isso que ele retém ali na sua estrutura porosa determinados compostos indesejáveis para a água de beber. Então, a adsorção é isso. Desculpe a ignorância, mas o processo de reuso é parecido ou não? Existem processos em que você pode reverter isso aí e reutilizar esse material, ou seja, uma hora ele está purificando a água, outra hora ele está soltando a sujeira para dar um outro destino a ela, mas nem sempre isso pode ser feito. Às vezes, economicamente, não justifica. Então, você pega esse material exausto, digamos, que já não consegue reter mais nada e utiliza, por exemplo, na construção civil ou em um outro tipo de aplicação. Entendi. Mas eu fiz esse parêntese para explicar o que é a adsorção, mas voltando a essa sociedade, é uma sociedade internacional. As pessoas que atuam nessa área são de variadas formações, em geral físicos, químicos, engenheiros, e é uma sociedade que hoje a composição dela em termos de membros honorários, os membros honorários são aqueles que depois de uma carreira são escolhidos entre os pares para terem um lugar especial, não pagam mais a anuidade da sociedade. Então hoje são 31. Esse número vai aumentando, obviamente, a cada ano, que são escolhidos novos membros honorários, em inglês, fellows. E desses 31, 4 são mulheres. Apenas 4? 4. E até 2021, não havia mulheres membros honorários. Até 2021, até ontem. Sim. Gente, que absurdo. Não haviam membros honorários. E, claro, isso é feito por meio de indicações e é a tal da sororidade, né? Um belo dia, uma colega chegou para mim, eu era da diretoria, e disse assim: olha, eu acho que o meu perfil se enquadra bem como fellow. Você não quer me indicar? Às vezes a gente tem essas falsas modéstias, né? Você não quer me indicar? Eu olhei assim, aí a ficha caiu, né? Aquela história, o viés inconsciente, a ficha caiu. Eu disse: mas claro, você tem um currículo melhor do que muitos dos fellows homens que já estão lá. Então, eu a indiquei. 2 anos depois, ela me indicou. Olha. Então, só 4 mulheres e 27 homens. Precisou de sororidade para que isso acontecesse, né? E aí, como é importante a sororidade? Sim. Só 4 mulheres e da América Latina, só eu. Então, é o outro viés também, que a ciência de ponta só se faz no hemisfério norte. Claro que eminentemente é no hemisfério norte, mas não somente. Nessa composição dá para ter até o termômetro, né, de como é que está a nossa situação, a das mulheres
como elas são, é impressionante, né? É o conhecido efeito tesoura, né? A tesoura, ela cruza, né? Ou seja, hoje mais mulheres se formam no ensino superior do que homens no Brasil. Mas se você vê quantas delas são membros de sociedades científicas, são bem pouquinhas, né? Então, a quantidade que é maior aqui vai diminuindo. Felizmente, nós estamos com uma secretária de Ciência e Tecnologia Mulher hoje em dia. Nós estamos com a ministra de Ciência e Tecnologia também mulher, a presidente da CAPES, mulher. Então, a gente está vendo algumas notícias boas no horizonte. Que bom, isso dá um certo alívio, né? Porque a gente vê que a luz no fim do túnel. A gente estava falando no primeiro bloco sobre como entrar para essas escolas nos Estados Unidos. Como é o processo? É fácil ou é muito complicado? Olha, é um processo que eu chamo, assim, ele tem seu desafio e tem algumas dificuldades, sim. E é por isso que existe o Education USA. Explicando um pouco, o Education USA é uma rede global de centros de orientação para quem deseja estudar nos Estados Unidos em universidades, seja para graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo que a universidade, digamos, oferecer, nós podemos, no caso, a rede Education USA, pode orientar a pessoa interessada. Nosso serviço aqui em Fortaleza ele é gratuito, existem 2 escritórios Education USA, um na UFC, outro na Unifor, e o nosso trabalho é sempre de orientar o aluno, de levar ele à reflexão, de ajudá-lo no processo, porque tem formulários a serem preenchidos, dúvidas a serem tiradas, como se preparar melhor para as provas. Esse é muito do nosso trabalho. Então, para uma candidatura, por exemplo, para graduação, ela envolve, né, não só a prova de inglês, mas também preenchimento de formulários, escrever redações sobre si mesmo. E essa parte, a escrever as redações, acaba sendo a parte mais difícil para os alunos. É muito interessante ver isso. Agora, a presença de, por exemplo, Cristina, nos seus atendimentos, você tem mais homem, mais mulher, eu tenho uma equidade. Então, já trabalhei com várias meninas, já trabalhei também com meninos, né, rapazes, moças interessados em diversas áreas, mas, por incrível que pareça, eu tenho trabalhado muito com meninas que querem a área das ciências. Então, falando um pouco da Letícia, ela participou de um programa do Education USA chamado Oportunidades Acadêmicas. A função desse programa não é dar bolsa para a universidade. A universidade é que dá a bolsa a partir da análise das candidaturas. Mas a Letícia foi uma participante do programa, ela não foi orientada por mim, gente. Mas, assim, embora ela seja do nosso estado, mas ela não foi orientada por mim, ela foi orientada por uma colega de São Paulo, que a acolheu. E foi interessantíssima o tema da redação dela, que foi sobre cacto, foi sobre o mandacaru. Olha. Então, ela fez uma analogia entre a vida dela, o mandacaru, e aí o que eu falei também sobre resiliência, resistência, você ter uma rede de apoio. Tem, né? Então, tudo a ver. Teve tudo a ver. E a Letícia, hoje, ela está no Smith College e está muito feliz. Assim como ela, teve outras meninas. E o interessante é que Juazeiro, ali aquela região do Cariri, tem um grande apoio do IF Ceará. Então, eu tive uma outra mentoranda, também dessa mesma região, uma menina maravilhosa, que ficou comigo o ano inteiro, mas ela não foi aceita pela universidade, por nenhuma universidade a qual ela se candidatou. O que aconteceu com ela, Cristina? Oh, que pena! Ela foi para a USP de São Carlos. Com toda a preparação que ela fez para a universidade, ela foi uma preparação tão boa que ela fez um Enem muito bom. Ela foi para a USP, foi estudar física. Lá ela conheceu um outro professor, né? Ou seja, a rede dela de contatos ampliou. Ela conheceu um outro professor, passou a ser pesquisadora, assistente junto com ele na graduação e agora já está indo para o mestrado. Eu considero que a jornada dela foi muito bem sucedida e fico feliz de ter tido uma pequena parte. Muitas vezes a gente pensa que ela não foi para os Estados Unidos, então nada valeu. Muito pelo contrário. Foi uma grande jornada de aprendizado para ela, que ela até hoje fala, que a maturidade que ela adquiriu no programa, de responsabilidade, prazos, coisas que ela tinha para fazer, porque a gente estimula muito
essa independência e essa proatividade do aluno. Inclusive, isso que você está comentando, eu faço lives, né, lá no meu canal e chamo pesquisadoras, cientistas. E já conversei com uma que está fazendo doutorado, ou é o mestrado fora, na Inglaterra. E as pessoas falam na questão do ir para fora. Na verdade, pelo que eu tive conversando com essas meninas e meninos também, que vão para fora, se eles tivessem oportunidade aqui, não teria tanta diferença o ir para fora ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa também que precisaria mudar. Se investir mais nos nossos formandos aqui no Brasil também. Porque muitos vêm para cá, assim como vai gente para fora, muitos vêm estudar aqui no Brasil. E temos muito potencial para isso. Sim. Você tem um trabalho muito interessante de incentivo, né? Esse trabalho que você tem na internet, eu vi o seu canal. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia de fazer um canal para falar sobre ciência. Na verdade, astronomia mais diretamente. Não confunda com astrologia. Muito bom. Em 2015, 2016, eu comecei a me interessar mais no estudo, literalmente, da astronomia. Não simplesmente querer saber o nome da estrela e tudo mais. E procurar vídeos e não encontrava muita coisa. Então, nessa ânsia de eu querer aprender, eu comecei a estudar e ensinar. E foi assim, eu participava de lives com um amigo, Sérgio Sacani, o pessoal deve conhecer, do Space Today, um amigo querido, adoro. E a gente começou a fazer lives juntos de lançamento de foguete e o público pedia, Ned, tem que fazer teu canal, Ned precisa fazer o canal e tudo mais, porque ela entende, ela sabe explicar. E é uma coisa que a gente vê pouco, realmente, são, se vocês forem procurar, canais de meninas que falam de astronomia, quase não tem. Está vindo agora, porque eu incentivo bastante elas, inclusive as crianças, que têm crianças divulgadoras científicas. Tive uma mini treta com o pessoal da academia, de não quererem considerar os leigos como divulgadores científicos. É divulgador científico a partir do momento que você está divulgando a ciência, você está mostrando, criando aquela curiosidade, fazendo as pessoas quererem entender um pouco mais, você está divulgando ciência. Agora acabou essa treta, somos amigos, eles me consideram demais, têm um maior carinho, mas precisa ser falado, é igual vocês estavam comentando antes. Se a gente não falar, se a gente simplesmente se calar, não melhora. Aí eu falava, não, mas são divulgadores, crianças, elas, porque elas precisam desse incentivo. Para a Lari ter esse currículo todo que ela tem, essas medalhas, ela recebe muitos nãos, não só ela, como muitas outras meninas. Se não tiver alguém que incentive, ela vai chegar uma... Já vi meninas vai ter uma hora que desiste mesmo. Eu já vi meninas desistir. Principalmente quando vem a pressão financeira em cima, né? Isso. Nossa, minha família me cobra muito, porque a maior parte do meu trabalho é voluntária, exceto algumas escolas particulares que fazem questão Lari, de pagar minhas você precisa de o quê? palestras. De um patrocinador? É. Pronto. Por favor. Quem está assistindo aí, que possa ajudar esse menino talento, por favor. Agora explica para as pessoas. Primeiro eu quero que você fale o nome do seu site. Do seu... Ned Oliveira. Se vocês procurarem Ned Oliveira, vocês vão encontrar. Como é? N-E-D Oliveira. Aí tem um no Instagram. Procurem lá, que é muito que interessante. ainda vai para outro lado, porque Ned, lá fora, é nome masculino. Exatamente. Quando eu comecei a fazer a divulgação científica, eu não aparecia, não existia foto. Eu nunca fui de rede social, agora que eu tenho que ser, né? Que as pessoas... E quando ouvir a minha voz pela primeira vez, como assim? Ned é uma mulher? Foi um choque. Aí o pessoal, não, estão fazendo CGI, não sei o quê. Criou-se uma conspiração, porque eu não acreditava que Ned Oliveira era uma mulher. Gente, até isso eu tinha. Até isso, é verdade. Gente, Lari, eu queria que você falasse um pouco, porque as pessoas elas ficam assim meio, o que é um astronauta análoga?
Aí você explica para as pessoas o que é ser astronauta análogo. Tem a resposta filosófica e a resposta simples. Qual que você quer primeiro? A simples. Tá, aí, a grosso modo, assim, um astronauta análogo é basicamente um astronauta em formação que ainda não foi para o espaço. Então, nunca viajei, entrei no foguete já, mas pessoal para tirar foto. Nunca viajei para fora da Terra, mas eu treinei como alguns astronautas fazem, que é um treinamento muito comum lá nos Estados Unidos. Aí tem a resposta filosófica, que é talvez um primeiro grande passo na Terra, que o pessoal fala do grande passo na Lua, né? E aí a gente, como astronautas análogos, a gente dá os passinhos na Terra, que é um primeiro treinamento aí que, na verdade, serve como extracurricular, então recomendo bastante. A gente tem uma agência espacial, que é a Vogel, lá em Brasília, ela dá bolsa para quem não tem condições. Inclusive, eu fui a primeira, mas eu sempre falo, não quero ser a única, tá bom ser a primeira. E agora, no Ceará, a gente já tem um astronauta homem, que é meu mentorado, né? Eu ajudo ele nas oportunidades e tal. Moro aqui em Fortaleza agora, com bolsa também. Ele se espelhou muito, assim, na minha trajetória, caçou asteroide comigo, enfim, caçou galáxias comigo. Quantos em outro asteroides projeto. você já conseguiu? Eu detectei 20, mas 20, meus 20 mentorados nem perdi as contas já. Tem aqui também os certificados do projeto, né, da caçada. Aí eu fui líder de equipe em alguns. De astronauta análogo, a NASA ela usa muito a questão da população em si, e não o profissional em alguns testes de missão. Agora, por exemplo, fala-se em levar humanos para Marte, né? Não sabemos quando, mas que as agências, a NASA quer levar, não, já tem alguns a agência aí, chinesa também quer, existe. Pois é. Só que não basta você querer, precisa fazer um treinamento. Então, tem esses testes também, você simulando alguns meses. Teve, em 2018, se eu não me engano, um teste desse não deu certo, por quê? Uma viagem para Marte dura, em média, de 6 a 9 meses, tá? E você imagina conviver uma viagem dessas, humanos, o psicológico. Sim. Então, aí colocaram Big pessoas... Gente, 6 meses num lugarzinho... Numa nave. Apertadinho ali. Não, e é muito legal que lá no treinamento em Brasília, esse que eu fiz, a gente real fica assim, não fica sem internet grande parte do tempo. A gente fica isolado. Eles têm... E é muito legal porque... É que nem eu falei, é muito comum lá fora. No Brasil está surgindo agora, por isso talvez que eu sou a primeira do Ceará. Mas tem muitos que estão começando também se tornando os primeiros de seus estados. Recentemente me mandou uma DM, uma de Alagoas, que também já está saindo nas notícias e tudo, por ter sido a primeira de lá. Então, assim, é uma oportunidade de você se conhecer também, né, Ned? De você ver, será que se eu tivesse a oportunidade, eu iria? Daí a minha conclusão foi que sim, eu iria como astrônoma, porque ou astrônoma ou pesquisadora educadora também, que a minha vertente é muito assim. Por isso que eu digo que não existe muito isso de humanas e exatas. Eu mesma não sei me decidir assim. Eu acho que eu tenho um pé em cada uma. Eu sou muito da educação, pedagogia mesmo. Tenho muito amor por essa área, mas também amo muito a astronomia e quero pesquisar. Aí, ali no treinamento, eu descobri que a astronáutica também se inclui. Pode ser que eu explore, talvez, a engenharia, apesar de não ter tanto interesse assim, mas reconheço demais a importância. Daí você convive ali com as pessoas, né? E você vê, será que eu me daria bem numa missão real, assim, de fato, para fora? E aí eu tive colegas da minha tripulação que disseram que não aguentaria, porque já não se deu bem com alguém. E aí dessa questão que a Ned falou, o social é muito importante também. Com certeza. Meninas, olha, é muito rápido, o tempinho já está acabando, mas eu gostaria que vocês, antes de terminar, falassem para quem está nos assistindo, que tipo de recado vocês dariam para quem está querendo entrar nessa área? Bem, o recado é bem óbvio, né? É dizer às meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Mesmo aqueles lugares que hoje ela não se veja ali, ou que não tem muitas meninas, ou que tem dificuldade, ou que o ambiente de trabalho hoje não tem banheiro, né? Que isso é uma das coisas que, por exemplo, o pessoal de canteiro de obra diz, não pode ter estagiária mulher não, porque não tem nem banheiro para elas. Não liguem para isso. Né? O que realmente vocês estão chamadas a ser, inclusive donas de casa, full time, abracem com paixão, né? E sabendo que é aquele lugar onde vocês serão felizes, né? Vocês podem tudo, meninos e meninas. Isso. A minha mensagem é: busque informação.
Não desista, bata em outras portas se você não conseguir a informação que você está querendo. Alguém vai poder lhe ajudar. E conte com a gente, no caso comigo, ou meninos ou meninas, homens, mulheres, rapazes, moças que queiram estudar nos Estados Unidos e queiram se informar melhor. Porque eu sempre digo, é bom? É, mas é uma escolha informada. Então você tem que querer muito, porque é uma jornada, mas é uma jornada que vale muito a pena. Eu digo para as meninas e para os meninos também, porque eu sempre falo, lógico que a gente tem que incentivar muito as meninas, e falo que, lógico que também os meninos e meninos sempre pensem quando vocês veem alguém fazendo algo errado contra uma menina, pensa que você pode ser pai de menina, você tem uma mãe, uma tia, uma irmã, então tenta se colocar como parente dessa pessoa e acolha, incentiva, que isso é importante. Às vezes, eu vejo as pessoas, mas aceita certa situação. Aceita por não ter onde pedir socorro, onde pedir ajuda, porque vai ser julgada, entendeu? Condenada antes de fazer qualquer coisa ou sem ter feito nada, apenas pelo fato de ser menina. Então, ela perde muita oportunidade. Então, ajudem essas meninas não desistam e lembre-se, olhe para o céu. Aí vocês me complicaram, né? Tá, eu acho que para complementar tudo que vocês falaram, faço das palavras de vocês as minhas, é um trecho de uma música que fala: o homem não te define, sua carne não te define, sua casa não te define, você é o seu próprio lar. Essa música me acalentou durante fases sombrias daí da vida e que a gente sempre vai ter, independentemente de gênero ou de qualquer coisa, mas além disso, né, que é um conselho para as meninas, um conselho que, como a Ned falou, para a sociedade em geral, vamos pensar em evoluir, entendeu? Sem a questão exatamente de debater, de segregar ou de excluir, é evoluir e a gente só evolui junto. Então, é justo que a gente tenha o direito ativo e respeitoso de participar do que a gente quiser, seja a ciência ou não. Seria isso. É isso, maravilha. Meninas, que pena que o tempinho é tão curto, né? Mas foi uma delícia essa nossa conversa, foi um grande aprendizado. Vocês são mulheres inspiradoras, são mulheres incríveis. Parabéns, viu? Lari, sucesso. E você que está nos assistindo, por favor, patrocine essa menina, ela é uma potência. Estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Sálmia. Vocês podem conhecer melhor o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se perdeu parte da nossa conversa de hoje, não tem problema, basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Te vejo na próxima semana. Super beijo e até lá.